pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre adaptação curricular. Eu sou Cibele, PCNP dos anos iniciais na diretoria de Sorocaba, de dois casos de adaptação curricular com alunos com necessidades especiais. Um aluno com deficiência intelectual e uma aluna com deficiência auditiva. Então, nós está no segundo ano e ele já apresenta, nós vamos fazer uma adaptação de língua portuguesa, e como ele é deficiente intelectual, ele já entrou em 2015 nessa escola nossa, e a adaptação dele está sendo com relação de todo o comportamento dele com relação à escola. Ele tem um comportamento muito agressivo, ele entrou e assim não conseguia se socializar com as crianças, com a equipe gestora. Então, o trabalho que a escola está fazendo já está sendo uma adaptação, e hoje ele já consegue ficar dentro da sala, já aceita os colegas de classe, ele já participa das atividades dentro dos seus limites de possibilidades de aprendizagem. E a professora, a coordenadora, ele já reconhece a equipe gestora, tenta chamar a diretora da escola. Então, agora ele está conseguindo estar inserido dentro da comunidade escolar. Então, isso já foi uma adaptação que já está sendo promovida pela escola. Então, o laudo dele, como está sendo o laudo dele, ele vem com uma característica escrita pelos médicos de retardo mental, de impulsividade, de atraso na fala. Então, ele não conversa, ele entende o que a gente fala, mas ele não fala nada, né? Então, isso já é difícil. Tem também escrito como traço autístico leve e déficit cognitivo. Então, o caso dele é um caso bem sério. Ele faz acompanhamento fora da escola também, promovido, os pais levam, mas é bem comprometido com relação à aprendizagem dele. Então, a professora, ela está trabalhando, a hipótese de escrita dele é pré-silábica. Então, ele tem dificuldade, ela está no segundo ano, mas assim, até a utilização de lápis é complicado, porque ele pega o lápis e utiliza para agredir os colegas, e agora que ele está começando, depois de muito tempo, a utilizar giz de cera. Mas no momento que a gente fez a adaptação, ainda assim ele não conseguia utilizar o giz. Então, qual era a adaptação que a gente estava pensando? A única coisa que ele conhece com relação ao sistema de escrita é a primeira letra do nome dele, que é a letra M. O restante do alfabeto ele não conhece, não reconhece nenhuma letra. Qual era a descrição da atividade que a professora estava trabalhando em sala de aula? No nosso guia do Ler e Escrever, do segundo aninho, tem um projeto, que é o projeto didático do Pé de Moleque, Canjica e outras receitas. Ela está trabalhando esse projeto com a classe. E naquele dia que a gente planejou a adaptação, ela estava na etapa onde dizia escrita de ingredientes das receitas. Essa etapa é uma etapa onde a descrição dela é sobre o sistema de funcionamento do sistema de escrita. Então, na etapa dizia o seguinte, que as crianças teriam que escrever com as letras móveis a escrita dos ingredientes. A professora já fez uma adequação com relação a essa atividade para a classe, porque ela tem vários alunos que já estão alfabéticos. Então, ela não queria, nesse momento, utilizar a escrita com letras móveis. Ela estava propondo para a classe a escrita coletiva de uma receita, e lógico que os ingredientes da receita. Mas as crianças, ao longo desse mês que estavam trabalhando esse projeto, já realizaram várias receitas, escritas de receitas com relação à festa junina, que o projeto é pertinente para essa época do ano. E as crianças queriam escrever uma nova receita que não fosse relacionada à festa junina. Então, ali foi uma discussão, uma roda de conversa, e eles optaram por fazer, naquele momento, uma escrita coletiva de uma receita de vitaminas de frutas. E a gente, junto com esse aluno, ficamos percebendo como era o comportamento. Ele participou de toda essa discussão, de toda a roda de conversa juntamente com as crianças. Elas escolheram quais eram as frutas que seriam colocadas na vitamina de frutas, E no caso, existiam duas frutas que começavam com a letra M. Eles optaram por a maçã e tinha também o morango, que era a letra inicial do nome dele. Então aí nós percebemos uma relação que poderia ser utilizada para esse aluno
fazer uma adaptação para ele. Não foi possível utilizar as letras móveis, porque ele não consegue ainda utilizar. Tem letrinhas móveis que ele acaba jogando, não gosta de utilizar. Inclusive já a equipe gestora está até providenciando letras móveis maiores para que ele dê conta de usar. Mas no momento a letra M é a única que ele reconhece. Então, qual é a expectativa que foi trabalhada para a sala de aula com a adequação que a professora fez? Era participar de situações de produção de texto de autoria, como nesse caso que era o texto instrucional, onde era realizada de maneira coletiva, ditando para a professora. Então, as crianças iriam ditar a receita para a professora e ela sendo escriba na lousa. O aluno, qual seria a expectativa dele que a gente fez a adequação? Compreender o sistema de escrita alfabética. Por quê? Ele precisa começar a reconhecer outras letras do alfabeto ao longo do tempo, porque por enquanto é a letra M que ele consegue diagnosticar. Então essa foi a adequação com relação às expectativas. Daí a estratégia trabalhada na sala de aula. O que a professora fez com os alunos na sala regular? Os alunos planejaram a escrita coletiva juntamente com ela e todo esse planejamento de qual fruta iria ser colocada, o modo de fazer, o aluno participou na oralidade, ele prestou atenção e ele sabia, na medida do possível, do qual assunto estava sendo trabalhado. Ele participou juntamente com as crianças na roda de conversa. Aí as crianças ditaram as frutas, a professora foi colocando na lousa, até posteriormente o modo de fazer. Qual foi a atividade que foi planejada para o aluno? Foi selecionado 4 frutas, dessas 4 frutas, 3 frutas não estavam na receita e uma fruta era da receita. E ela promoveu a seguinte comanda para ele: identificar a fruta trabalhada na receita e que iniciasse com a letra do nome dele. Mas daí como ele poderia fazer a identificação? E aí foi quando a gente percebeu a maneira como a professora já vem trabalhando com ele. Ela utiliza muito bolinhas de crepom para ele sinalizar as cores, para ele sinalizar o formato, sinalizar as palavras que ela está pedindo para ele assinalar. Então ela utiliza muito bolinha de crepom. Como naquele momento a gente estava todas nós dentro da sala para fazer a adaptação, para modelizar mesmo para a professora e para ele não estranhar, então a gente permaneceu a maneira de trabalho dela. Então foi selecionado as 4 frutas, 3 não eram da receita e uma era. E essa uma era iniciava com a letra do nome dele. E o aluno tinha que identificar. Então aparece as 4 frutas, ele escolhe entre uma delas a fruta morango, porque começa com a letra M, como mostra na imagem, e ele sinaliza com o dedo qual é a fruta que inicia com a letra do nome dele. E posteriormente ele cola a bolinha de crepom nessa fruta. E assim, foi muito interessante porque a gente sinalizou para ele que iríamos fotografar a lição dele. E ele ficou todo empolgado, mesmo ele não falando, ele ficou empolgado. E no final ele quis ver as fotos que a gente tinha tirado com relação à lição. Mas assim, tudo é muito rápido, ele não consegue ficar muito tempo entretido e acabou essa atividade, ele já dispersou e queria fazer outras coisas. Mas foi uma adaptação relacionada à letra do nome dele e aos poucos a professora está trabalhando com outras letras diferenciadas para que ele vá se apropriando. Mas a adaptação, nesse caso que o aluno tem muita deficiência, está sendo bem gradativo ao longo do tempo. É isso aí, pessoal. Agora nós vamos ver um pouquinho da adaptação da outra aluna que é deficiente. A próxima adaptação é com relação a uma aluna da nossa rede, também daqui de Sorocaba, que ela tem deficiência auditiva. Então, ela entrou este ano nessa escola, não conseguia participar de atividade nenhuma devido à sua deficiência. A adaptação que a gente promoveu com ela foi com relação à língua portuguesa e ciências da natureza, pois o projeto, a sequência didática que a professora iria utilizar com a sala regular, a sequência do ler e escrever, que era sobre o lixo, esse tema, o lixo, também é proporcionado no material de ciências da natureza. Então a gente também utilizou as expectativas de ciências da natureza. A aluna está no 4º ano, estuda no período da manhã
e qual é o laudo médico que ela tem. Diz que os limiares auditivos indicam perda auditiva neurosensorial de grau sério a profundo bilateral. Então a gente já conversou com os pais, ela tem um grau grave de surdez, que aparelho já foi extinguido, a mãe e o pai não querem colocar o aparelho. Alguns médicos comentaram no sentido do aparelho pode prejudicar ainda mais o estado dela, então os pais optaram por não utilização do aparelho. Então a menina não consegue, não tem nada, né, não escuta nada, tem surdez severa mesmo. Então aí no caso a gente fez uma adaptação com relação à aprendizagem dela. Ela entrou em 2016 nessa escola, ela já está frequentando a sala de recurso no período da tarde em outro colégio, onde a professora também é surda. Então isso está ajudando bastante a nossa aluna, né? Então o que a diretoria e a escola promoveu? A gente procurou e estamos proporcionando para ela a interlocutora, e além dessa sala de recurso. Então, o papel da interlocutora está sendo fundamental no processo de ensino-aprendizagem dessa aluna. No começo, a interlocutora estava com bastante dúvida em como realizar o trabalho, por conta da deficiência dela, que era de surdez, mas ela estava com dúvidas no que promover da alfabetização, e aí juntamente com a coordenadora, com a professora, a gente estudou a situação da aluna e fomos promover, dentro dessa aula que a professora estava trabalhando, uma adaptação com relação ao currículo. A hipótese de escrita da criança é silábica sem valor. Como está mostrando aqui, no início do ano foi feita a hipótese de escrita dela, né? Então dá para a gente perceber que ela não conseguia escrever, praticamente nada, estava sem valor, né, a escrita dela, e aí a gente vai fazer a comparação de como está agora. A descrição da atividade que a professora realizou com a classe. Então ela apresentou uma sequência didática que é do projeto do Ler e Escrever, né, dentro do programa Ler e Escrever, do guia nosso, que é sobre uma sequência sobre o destino do lixo. Essa sequência didática, ela trabalha toda a parte do lixo, desde dos lixos orgânicos, inorgânicos, e vai ao longo das etapas promovendo discussões com relação como é o destino do lixo, desde o lixo produzido na casa, na escola, nos ambientes hospitalares. Então foi uma discussão muito rica e a professora estava trabalhando esta sequência didática com a classe, né, quando a gente realizou a adaptação juntamente com ela. Qual a expectativa trabalhada na sala de aula com relação à língua portuguesa? Então era ler os textos para estudar os temas tratados nas diferentes áreas do conhecimento, como por exemplo as enciclopédias, textos que circulam na internet, os publicados em jornais impressos, revistas, com apoio do professor em parceria. Então, uma das expectativas de português era o ler para estudar. E na própria sequência tem vários textos onde a professora iria fazer essa leitura juntamente com os alunos. Depois, posteriormente, também tem uma expectativa de língua portuguesa que ela vai trabalhar, que é produzir texto de autoria, em parceria ou individualmente. No caso da sequência, ela produziu em duplas o texto. Que textos que foram produzidos? Os textos expositivos, né, de temas estudados na classe, que foi, no caso, o tema do lixo. As crianças produziram juntamente em duplas e a aluna participou. Aí posteriormente a gente já vai comentando como ela participou de toda essa parte da organização das estratégias que a professora utilizou. Em ciências da natureza, qual foi a expectativa utilizada? Reconhecer o lixo como uma produção individual e coletiva que contribui para a degradação ambiental, prejudicando a qualidade de vida da população, e valorizar a redução do consumo, a reutilização e a reciclagem de materiais como ações ambientais sustentáveis. Essas expectativas foram trabalhadas com a sala regular, com todos os alunos da classe. Vamos ver a adequação que foi feita para a aluna com deficiência auditiva. Para ela, em língua portuguesa, o principal para nós era o quê? Compreender o sistema de funcionamento alfabético de escrita, ainda que escreva com algumas falhas. Então, para ela precisava reconhecer o sistema alfabético de escrita, né? O sistema
de escrita. Lógico que a gente não vai exigir que seja escrito de maneira convencional, porque ela está ao longo do processo. Então essa foi a adequação em língua portuguesa. Enquanto a sala regular iria fazer o ler para estudar e produzir textos, a aluna com deficiência era compreender o sistema alfabético de escrita. Em ciências permaneceu as duas expectativas para ela também, porque se era reconhecer o lixo como uma produção individual, ao longo do trabalho há a possibilidade da aluna conseguir essa expectativa, atender, conseguir dominar essa expectativa e valorizar a redução do consumo. Então, em primeiro momento, a professora realiza uma roda de conversa com as crianças, né? E isso a interlocutora faz toda a dinâmica com a aluna. Ela senta junto na roda e tudo que a professora vai conversando com os alunos na classe, a interlocutora vai passando para ela com libras e ela vai compreendendo e participando também da roda de conversa. Então foram feitos alguns questionamentos para a turma: o que é o lixo, quais são os destinos, qual é o lixo que nós produzimos, e ela foi participando de toda essa conversa com relação às estratégias utilizadas para a sala de aula. No livro do Ler também tem a classificação dos orgânicos e dos inorgânicos, a importância da reciclagem. Então existem algumas figuras, umas imagens que foi trabalhada, né, na sequência, que mostra aqui no guia do Ler, e que a aluna participou também. Então as etapas do projeto são essas que estão indicadas no nosso slide. A professora nesse dia estava na etapa 1 e começando a etapa 2, que foi quando ela apresentou o tema, fez a roda de conversa e começou a fazer a leitura juntamente com os alunos dos textos que tinha com relação ao lixo. Aqui mostra também os objetivos de cada etapa, né, o planejamento de como ela realizou, as perguntas que foram feitas na roda de conversa, todas essas perguntas: para onde o lixo que nós produzimos, o que eles acham que poderiam ter menos lixo. Todas essas conversas que foram feitas na sala regular com todos os alunos, a aluna participou com a interlocutora, fazendo a conversa, fazendo o caminho para ela, né, através da Libras. Aqui também foram outras perguntas que foram feitas. Então foi assim, bastante tempo com a roda de conversa e que a aluna pôde participar. Aqui a imagem que foi muito explorada, né, que está no nosso guia, os diversos tipos de lixos, lixos que aparecem nos hospitais, lixos que tem nos aterros, e que foi discutido com a sala e que a aluna participou também. Essa atividade 1B também foi o levantamento, que é a leitura dos textos, é uma atividade onde a classe toda foi participando, uma coletânea, e a professora também foi fazendo as discussões juntamente com as crianças, né? Aqui é do que era o lixo orgânico, o lixo inorgânico, alguns exemplos, algumas figuras que ela trouxe para discutir com as crianças, e a aluna participou juntamente com a intérprete. Alguns livros foram trazidos também, né? Toda essa conversa que é feita com a sala regular, a aluna participou. Aqui já começa alguns textos para o Ler para Estudar, que são textos que tinha dentro do guia do Ler, que é da sequência didática do material, e que a professora trabalhou com eles a leitura para estudar, lendo, grifando os assuntos importantes, discutindo, e que daí nesse momento é que foi feita a adaptação para a aluna. Então aqui aparece a leitura, a gente já vai mostrar qual foi a adaptação realizada para ela, porque nessa leitura, apesar deles fazerem juntamente com a professora, a aluna pôde participar com relação ao que são os lixos orgânicos, os inorgânicos, como são classificados, e os lixos hospitalar, e ela foi participando da leitura também, conforme a professora ia fazendo juntamente com as crianças. Aqui aparece o registro, ela fez até uma brincadeira com as crianças com relação a marcar pontos, né? Quem sabia mais, se eram os meninos ou as meninas. E ela fez questão de sinalizar e mostrar, porque assim,
todos os questionamentos que ela fez nessa brincadeira para retomar o que elas tinham discutido oralmente, a aluna participou e também fez com que as meninas ganhassem ponto. Então, ela quis assim que a gente colocasse isso como um registro da atividade, porque mesmo ela surda e a interlocutora passando a ela o que estava sendo discutido, ela conseguiu dar ponto para as meninas envolvendo com todo o assunto da classe. Então, a roda de conversa sinaliza, né, as fotos da criança, no canto a interlocutora juntamente com ela, e ela presta muita atenção, ela é muito ativa, mas apesar de não escutar, né? A conversa também com a interlocutora, a professora na frente conversando com eles estavam sentados em grupos e ela participando. Né, a imagem ao lado, que eles selecionaram objetos que servem para reciclagem e que podem ser direcionados à elaboração de outros materiais, no caso do Guia do Ler. Aqui foi feito um cartaz com relação aos materiais orgânicos, os inorgânicos, os biodegradáveis, não biodegradáveis, e eles foram colando figuras. Aqui a gente vai mostrar na realidade a imagem da aluna participando, porque ela participa disso também. Então agora a gente está só mostrando tudo que foi trabalhado com relação à sala regular. A gente já vai mostrar o que foi trabalhado com a aluna. Né? Eles produziram alguns textos pequenos com relação aos orgânicos e aos inorgânicos. Aparecem, né, as crianças produzindo juntamente através das figuras. E no final, que a classe regular produziu em duplas textos com o que já sabemos sobre o lixo. Então aqui aparece 4 textos que as crianças criaram, né, em duplas, de tudo que eles tinham discutido com relação a essa sequência didática sobre o lixo, os orgânicos dos inorgânicos. Então esse foi o trabalho realizado com a sala regular. E agora a gente vai começar a mostrar um pouquinho do trabalho realizado com a aluna. Né? Então aqui mostra algumas imagens dela participando da colagem dos lixos orgânicos e inorgânicos com relação às imagens que foi reportada para ela. Então a interlocutora separou todas essas imagens e ela ia no espaço onde a professora selecionou, colando também. Os outros alunos também colaram, ela participou. Então aqui as imagens é dela colando essas figuras no espaço correto. Depois a gente promoveu para ela, juntamente com a professora e com a coordenadora, a escrita com as letras móveis. Então foi feito no caderno dela dois baldinhos, vamos dizer assim. Ela tinha que colocar as imagens que eram com lixos orgânicos e do outro lado os inorgânicos. E depois que ela separasse as imagens, a proposta era que ela deveria escrever com as letras móveis o nome dessas imagens que foram selecionadas para ela. Aqui aparece ela selecionando corretamente o lixo orgânico e o inorgânico. Então isso mostra como a expectativa de aprendizagem foi atendida com relação às ciências. Ela consegue diagnosticar, ela participa da roda de conversa, ela participa de todos os momentos em sala de aula, a interlocutora fazendo toda a mediação entre ela, né, e a classe, e no final ela consegue colar os objetos, né, que foram todas as imagens que foram selecionadas nos lixos orgânico e inorgânico. Aí a escrita com as letras móveis, aí aparece a escrita de uma palavrinha que era cenoura, que ela tinha que escrever, então ela coloca o A, o C, o E e o O. Então o C de cenoura, o O, né, e o A no comecinho dizendo cenoura. Então mostra a escrita silábica com valor. Então veja quanto que ao longo desse semestre ela foi trabalhando e de silábica sem valor, mesmo ela não escutando, ela já está silábica com valor. Então aí a escrita, né, da Noni, por exemplo, já está bem próximo da escrita alfabética. Por quê? Existem algumas palavras que a aluna já tem de memorizadas. Então essas palavras ela escreve quase que convencionalmente. Mas não são todas as palavras. Então quando ela não conhece a palavra, ela está usando as letras móveis e aí mostra, ela está silábica com valor. Palavras que ela já conhece de memória, por exemplo, banana, laranja, ela já conhece, ela escreve perfeitamente alfabética. E nesse caso da Noni, ela já conhece, percebe que na escrita com as letras móveis já ficou próxima, faltou só a letra N, mas é porque ela tem de memória essa palavra, né?
Aqui é lata, que ela tentou escrever, ela escreveu Lara, né? Então, depois aparece na próxima, olha, a escrita, percebam que ó, laranja já está convencionalmente alfabética, banana já está alfabética e tomate ela escreve O, A e E. Então, bem silábica com valor. Né? No começo, cenoura, que a gente já tinha mostrado, daí a última maçã, que ela escreve alfabeticamente, que também tem de memória, comida. Ela escreve cu, que é o U, a letra U para representar o cu, o E e o A. Então, comida, né? Então, também silábica com valor. E folha, que ela coloca o O e o A, como sendo o folha. Ela já está começando a fazer a leitura labial, então conforme a intérprete vai fazendo sinais com a Libras, vai falando para ela também, e ela consegue ler algumas palavras no lábio, né? Danone, que ela também já apresenta quase a escrita alfabética, e Lata, que também ela escreveu Lara. Então, assim, ela teve um avanço muito significativo, porque ela se sentiu bem envolvida na atividade, né? Participou de toda a organização e, assim, como ela vinha fazendo algumas atividades descontextualizadas, e depois que a gente fez todo esse estudo com a interlocutora, mais a professora, mais a coordenadora, ela está tendo avanços muito significativos com relação à utilização das letras móveis, com a utilização da escrita, do funcionamento da escrita. E no final, a gente fez questão de colocar aqui o livro, porque a sala de aula tem o costume de ir todo dia buscar na biblioteca livros para fazer a leitura em casa, né? E a professora faz a discussão no início da aula. Essa aluna quase nunca participava, porque não queria levar livro para casa, porque não sabia ler. Como ela está se desenvolvendo, já está com a escrita silábica com valor, naquele dia que a gente estava fazendo toda a organização, ela quis participar da escolha do livro, foi para a biblioteca, então a gente fez questão de mostrar aqui no slide qual foi o livro que ela escolheu para levar para casa, que é um livro da Fábrica de Brinquedos, que tem muita imagem escrita também. Então, o que sinaliza para nós? Ela gosta muito de imagem, ela ajuda muito na aprendizagem dela a utilização de imagens, e é isso que a interlocutora está fazendo agora. Ela está utilizando as imagens dentro dos temas que estão sendo trabalhados na sala, juntamente com a professora da classe regular, mais a escrita de nomes, escrita das palavras, utilizando as letras móveis, e com isso a aluna está avançando. Então, assim, uma aluna que é com uma dificuldade severa de deficiência auditiva, e ela, dentro desses 2 meses que a gente fez o trabalho, ela avançou significativamente. Então é isso aí, pessoal.